Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né? A gente tem uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, contar um pouquinho da minha história rapidamente, né? A gente está aí há mais de 30 anos, quase 35 anos trabalhando na indústria, os últimos 8 anos aí de parceiro com o Junico, com o Ivan na Protari, né? A gente trabalhando firme aí com essa história do TPM. Eu estou há mais de 25 anos com TPM para lá e para cá, desde a Pirelli, né? Sou engenheiro mecânico e mestre em engenharia da produção aí, e estamos aí para trazer um pouco dessa experiência da gente nesse processo. Eu vou projetar para vocês aqui, pessoal, já de cara, né, para a gente não perder tempo, né, a nossa apresentação. Eu já imagino que já está aí, Ivan, ok? Tá ok. Beleza. Então vamos lá. Vamos de cara já para o nosso slide, aquele que a gente apresentou, né, lá em maio, no nosso meeting, porque a gente está dando na verdade, esse webinar como um complemento àquele meeting de maio, né, trazendo essa experiência prática, né. Lá a gente falou, né, que o TPM está ali nessa imagem. O TPM é a base do WCM, sendo que nesse slide fica demonstrado que o pilar melhoria focalizada do TPM deu origem aos pilares de cost deployment e melhoria focalizada do WCM. Né? A visão do professor Hajime Yamashina é que o WCM busca incessantemente o zero estoque através do just-in-time, o zero defeito através do TQM e do... Vou botar o meu apontadorzinho laser aqui para facilitar a vida. Está aparecendo aí, pessoal? O TQM, né? Através do TQM, o zero defeitos. Através do TPM, então, a busca da zero perda de eficiência nos postos de trabalho. Tá? E todos, evidentemente, buscando o menor custo operacional possível aqui nesse processo, através da engenharia industrial. Tá? Esses métodos estão intimamente ligados, intimamente ligados, buscando a redução de todas as perdas e desperdícios no fluxo de transformação. Para que as dimensões estratégicas do negócio, PQCD, né, P representando capacidade produtiva, produtividade, Q qualidade, C custo, D atendimento, delivery do inglês, né, atendimento ao cliente, entregas, sejam atendidas, é necessário que se tenha bem definido a partir do planejamento estratégico, né, fatores externos, fatores internos, que perdas que estão influenciando, que necessidade de melhorias no PQCD o negócio requer, para operar de forma saudável. A partir daí, define-se os fatores críticos de sucesso, que são nada mais do que a prioridade que nós vamos atacar. O que é que está em primeiro lugar? O P, o Q, o C, o D, ou o misto deles para o negócio? Aí vem aí, então, os pontos-chave, que são aqueles pontos que serão eleitos como necessários para atacar essas perdas. Pontos-chave são a metodologia que nós vamos usar, que são as ferramentas que nós vamos usar para atacar as perdas. A partir daí, segue o deployment de PQCD, que visa localizar, então, atacar prioritariamente e onde, no fluxo, não é? E nos postos de trabalho do negócio estão acontecendo essas perdas e desperdícios. Na sequência, vem o plano de ação e os resultados obtidos. Esse desdobramento de objetivos visa a gente realmente encontrar em que ponto devemos concentrar a nossa energia no chão de fábrica, para atacar essas perdas e desperdícios. Em realizando esse trabalho, a gente entrega os resultados de volta lá, para a alta direção, enfim, atendendo às necessidades previstas lá nas diretrizes estratégicas. Esse amarelinho é o que nós vamos concentrar aqui nesse nossa apresentação, e mais do que isso, na nosso case, né, de apresentação da RHI Magnesita. Só para a gente contextualizar um pouquinho mais, nesse slide visualizamos as perdas e desperdício de um sistema de produção, segundo o Xingo e o JIPM. À esquerda são aquelas encontradas nos fluxos,
e à direita dos postos de trabalho. Nosso enfoque nesse webinar será, como disse o Junico no início, né, as 16 grandes perdas, e o Ivan, e desperdícios dos postos de trabalho, mas precisamente nas 8 perdas em azul, que nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe, né, que são aquelas ligadas aos equipamentos, às máquinas e equipamentos. Mas, como o Junico já fez a introdução, eu não vou perder a oportunidade aqui de falar da teoria das restrições, que para mim é uma das melhores visões que a gente pode ter olhando para esse slide, porque o gargalo é o definidor do fluxo. O que o gargalo fizer, o fluxo vai conseguir fazer, e vice-versa. Então, nessa visão, e pegando, por exemplo, o tema lá das diretrizes estratégicas, atendimento das entregas, o D, do PQCD, né? Como escolher o posto de trabalho crítico para monitoramento e melhoria da sua eficiência e consequente liberação de capacidade nesse fluxo produtivo imposta pelo gargalo? Esse é o grande desafio nesse processo, né? Podemos utilizar o mapeamento de fluxo de valor, o mapeamento de perdas do xingo, enfim, por exemplo, para localizar as restrições ou gargalo, né, restrições ou gargalo, conhecido também, nesse fluxo produtivo. A partir daí, né, da definição do gargalo, começamos, está lá o nosso gargalo, que é o chamado tambor lá na teoria das restrições do Goldring, né? Começamos, então, a partir da definição do gargalo, a gente começa por apontar todas as perdas e desperdícios visando combatê-las, né? Batê-los. Gosto muito dessa imagem, gente, porque ela da teoria das restrições, né, essa visão do gargalo, para fixar a importância da localização do gargalo para uma boa decisão de onde aplicar o GPT-OE. Então, um aumento da eficiência global, né, no gargalo se traduz no aumento da eficiência de todo o fluxo. Para completar só a imagem, né, conhecida de todos nós, tem a parte do pulmão, para proteger o gargalo e o mercado, e a corda que sincroniza todos os recursos, né, para manter o gargalo bem alimentado e assim, e o mercado atendido, o cliente atendido. Né? Então, puxa a produção. Tambor, gargalo, pulmão, proteção, corda, sincronização em relação ao gargalo. Beleza, pessoal? Entramos agora no tema, na parte final da minha apresentação, que é exatamente a questão das 16 grandes perdas, onde nós vamos aí aprofundando e chegamos lá nas perdas dos equipamentos. Mas é muito importante que a gente não se fixe somente nas perdas dos equipamentos. A gestão do posto de trabalho começa fundamentalmente pela aplicação do IROG, conhecida como OE no mercado, não é? Mas que imaginemos também que existem outras perdas ocorrendo lá nos postos de trabalho, que não somente as perdas com os equipamentos, com as máquinas. Então, em cima dessa visão, né, a gente olha atentamente para o gargalo e nós vamos começar a verificar a existência de diversas perdas e desperdícios. Em um posto de trabalho que tenha máquinas e ou equipamentos envolvidos, o JIPM, né, que é o dono da marca lá, TPM, define a presença das 16 grandes perdas e desperdícios. Não se resumem essas perdas, eles consideram como as 16 grandes. Né? Na sequência, vamos detalhar rapidamente as relacionadas à mão de obra, da esquerda, né? A energia, a matéria-prima, moldes e ferramentas e, por fim, das máquinas e equipamentos. Começando aí, então, com as perdas relacionadas à mão de obra, nós temos as perdas por esperas, tempo de espera por materiais, estampos, ferramentas, instruções, reparos, etc. Perdas por deficiência administrativa, né? Perdas por baixo desempenho dos equipamentos, fazem com que a mão de obra fique, né, insaturada, deficiência de métodos, por falta de conhecimento, etc. Perdas por desorganização, procura de objetos, procura por informações, perdas por movimentação excessiva, tempo de mão de obra gasto em trabalho logístico, transporte de produtos, deslocamento de matérias-primas, etc. Perdas por medições e ajustes, tempo gasto em medições e ajustes demasiado frequentes
executados como medidas preventivas contra a recorrência ou descarte de materiais ou produtos defeituosos, ou seja, supercontroles. Então, a mão de obra aqui não está agregando valor em diversos aspectos, né, nessas 5 grandes perdas da mão de obra. E, para isso, se faz a análise de produtividade. Está acontecendo todo dia, toda hora, lá nos nossos postos de trabalho. Não é? Na sequência, vem a perda por desperdício de energia, que é constituída pela energia investida, né, que não é utilizada com eficiência no processo industrial. Inclui as perdas decorrentes de acionamento, as perdas com temperatura, né, por baixo isolamento térmico, né, durante o processamento, as perdas por tempo ocioso, né, funcionamento sem carga dos equipamentos, energia que nós estamos jogando fora. Perda de rendimento dos materiais, corresponde à diferença entre o peso das matérias-primas utilizadas na fabricação e o peso dos respectivos produtos acabados, com qualidade, né, aprovada. Nessa categoria também se incluem as perdas correspondentes aos materiais defeituosos, né, etc. Perdas por moldes, ferramentas e gabaritos são constituídas por despesas adicionais efetuadas para substituição ou recondicionamento de moldes, ferramentas e gabaritos, decorrentes tanto de quebras quanto de desgastes pelo uso. Esse tipo de perda também inclui os materiais de apoio, tais como óleo de corte, óleo de fresagem, usinagem, etc. Veja só que num posto de trabalho nós estamos falando de perdas relacionadas à agregação de valor da mão de obra, não é? Estamos pagando mão de obra para estar presente e não está sendo bem aproveitada, muitas vezes, e outras perdas que muitas vezes não se levam em consideração, pelo menos num primeiro momento, tá? Dedicando energia única e exclusivamente, às vezes, à eficiência global dos equipamentos. Então, fica aqui o registro para a gente ficar atento também a essas primeiras 8 perdas que nós acabamos de falar. E, por fim, meu último slide, né? São as perdas relacionadas, né, perdas e desperdícios relacionados aos equipamentos. Tá? E vemos nesse slide, né, que o foco aqui, evidentemente com a máquina, né, o que pergunta nos vem à cabeça nesse processo aqui, né? A máquina está trabalhando ou está parada? Se está trabalhando com a performance prevista? E, por fim, aqueles produtos que foram feitos, executados, estão atendendo, em que percentual estão atendendo as especificações? Então, a resposta a essas 3 perguntas é que é muito importante e nos relaciona com o indicador OE, IROG, né, o OE é conhecido. Tá? Ou seja, disponibilidade, performance e qualidade. Esse é o tema principal desse webinar. Tá? Para quem teve a oportunidade de participar do meeting de maio conosco, né, sobre o OE, no qual aprofundamos as questões teóricas dessas perdas e desperdícios, né, ligados aos equipamentos, o webinar de hoje complementa, né, esse de maio, né, apresentando o case, então, da gestão do posto de trabalho, com o uso do indicador IRO, conhecido como OE, né, a gente já falou, né, pelo Paulo, depois no bloco 2. Né. Mas recordando um pouquinho e rapidamente, para finalizarmos, a perda por falta de programação, que é a perda 1, a perda por quebra nos equipamentos, considerada pelo JPM acima de 15 minutos, a perda por setups e ajustes, perda por trocas de lâminas de corte e outras perdas por parar, tais como limpeza, esperas, espera por instruções, por matéria-prima, por distribuição de pessoal, por verificação de qualidade, etc, etc. Essas 5 primeiras são as perdas ligadas à disponibilidade lá do OE, né, do IROG OE. Ou seja, máquina está parada nessas 5 primeiras. Aí vem a perda por pequena parada e operação em vazio, perda por velocidade. Pequena parada e operação em vazio são aquelas paradas ou inatividades dos equipamentos durante pouco tempo, devido a problemas temporários de curta duração, considerado pelo JIPM abaixo de 15 minutos. Evidentemente que o tempo aqui é um tempo padronizado pelo JIPM, mas, em geral, nas empresas a gente define aquilo que é significativo para cada operação. Pode ser 5 minutos, pode ser 2 minutos, pode ser 1 minuto, tudo assim, abaixo disso é pequena parada, acima disso é uma quebra e assim por diante. E complementando,
perda por velocidade, é a diferença entre a velocidade teórica, conforme projetada para a operação do equipamento, e a velocidade real de funcionamento do mesmo. Essas duas perdas, a 6 e a 7, têm a ver com performance. A máquina está trabalhando, no entanto, abaixo do esperado, por algum motivo. E, por fim, perdas por defeitos. Produtos defeituosos gerados durante a fabricação ou no início de produção de um novo produto. Não é? Estamos trabalhando, produzimos, e agora o que realmente foi aprovado?